Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraplano e alguns acontecimentos, como a Guerra Fria e a renúncia do presidente Jânio Quadros, marcaram os anos 60. Outra importante marca dessa década foi o surgimento do cinema marginal, que é o nosso tema de hoje. Devido à repressão por parte do Estado, o cinema marginal foi uma alternativa que os diretores da época encontraram para expressar seus ideais, desconstruir a linguagem cinematográfica e protestar diante das situações daquele período. Para falar um pouco mais sobre o cinema marginal, eu recebo hoje o Matheus Leão, diretor de fotografia do filme O Último Godot, inspirado na obra Esperando Godot, do escritor Matei Wisniewski. O média-metragem propõe um encontro do personagem com seu criador, onde eles discutem sobre o possível fim do teatro. Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria te perguntar primeiro, por que vocês escolheram o cinema marginal como tema? Já que ele é, tão antigo, assim. Tão antigo, né? O grupo que produziu, eu, a Kelly, o Felipe, já viemos do teatro, né? Principalmente os dois. Então a ideia principal mesmo foi mais da Kelly e do Felipe, porque eles já são do teatro, mas das antigas. Eu sou meio que um novato ali, não tenho muita experiência. Das artes cênicas. Mais para aprender a se soltar um pouco. Sim. Então, a ideia foi deles e eu, como sempre gostei de cinema, principalmente o nacional e o cinema marginal, que tem produções fantásticas, decidi embarcar ali com eles e contribuir um pouquinho com esse filme. Legal. E o cinema marginal, ele surgiu na década de 60, mas como uma alternativa de expressar esses ideais e protestar, né, contra o que acontecia na época. Queria que você falasse um pouco sobre essa história mesmo, quais eram os autores daquela época que foram grandes nomes que elevaram o nome do cinema marginal. Sim, lá na década de 60, para ser preciso em 67. Temos ali o Oswaldo Candeias, que começou com o filme A Margem, e ali o pessoal se inspirou nele para vir do tema marginal. Antes não tinha tema marginal. Quando surgiu A Margem, o pessoal teve essa inspiração do Oswaldo Candeias. Oswaldo Candeias, que antes de produzir um filme, ali em 58, 59, ele foi, vamos dizer assim, um estagiário do José Mojica Martins. Não sei se você conhece. Não. O famoso Zé do Caixão. Ah. Então, naquela época ali, o Zé do Caixão já trabalhava. Ele já era um embaixador do cinema marginal. Isso. Antes do cinema marginal. Antes do cinema marginal. Ah, tá. Porque o marginal veio dessa inspiração do Oswaldo, que foi do filme A Margem. Ali o pessoal viu uma saída de conseguir produzir o que eles queriam sem a censura tomar conta. Ali apareceu o Glauber Rocha, veio o Júlio Bressani, o Rogério Sganzella. O Rogério Sganzella, ele produziu O Bandido da Luz Vermelha, um filme marginal que conseguiu entrar em cartaz. Isso é muito raro, por causa que na época ele contava uma história verídica de um assassino de mulheres. Então o governo conseguiu fazer ele entrar em cartaz por causa dessa manifestação do perigo da rua, por exemplo. Isso foi uma ajuda para o governo também, tipo, fique em casa. Porque o regime militar tinha muito disso, né? Exatamente. Então, na verdade, foi favorável. Isso. A ideia dele não era bem essa. A ideia dele era marginalizar mesmo. Só que daí o governo levou em outra consideração ali e conseguiu colocar ele em cartaz. Agora, outros diretores já tiveram mais dificuldade. Principalmente Júlio Bressani. Júlio Bressani, ele trabalha muito, ele usava muito sexo explícito, muita violência. E esses diretores, eles já conseguiam exibir os seus filmes ali na Boca do Lixo, que é uma região ali de São Paulo. A Boca do Lixo, que no caso hoje já é uma parte ali, já é a Cracolândia. Então naquela época já funcionava melhor na década de 60 ali. Entre 70 e 80, o pessoal produzia muito, tinha muito filme marginal. Só que daí a partir, o que eu falei pra você, a partir de 90 e 2000, como a ditadura militar ali teve um fim ali em 85, o pessoal da Boca do Lixo ali dispersou, por causa que no cinema o sexo explícito já poderia entrar, violência já poderia entrar.
conhecido como Cinema Novo. Cinema Novo. Então, ali a Cracolândia tomou conta e acabou um pouco ali com a parte cinematográfica. O cinema marginal, ele era muito forte em São Paulo, mas a gente tem obras do Brasil inteiro, né? Sim. E eu queria saber, assim, como é que funcionava, justamente, foi o que você falou, a Boca do Lixo era um dos veículos que eles conseguiam promover, mas como é que funcionava essa circulação, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem internet, então é um pouco mais fácil a gente conseguir atingir as pessoas. Como que eles atingiam as pessoas nessa época? Era muito complicado. Porque se o Estado, desculpa te interromper, mas é que se o Estado soubesse da circulação desses cinemas, isso poderia gerar alguma coisa para os diretores ou para quem estava exibindo, eu creio, certo? Sim, então como que eles conseguiam fazer para isso? Era muito complicado, porque tá na rua é paulada, bicho. Naquela época o negócio era complicado. Então, o principal esquema era mais no boca a boca mesmo. E muita gente, até hoje, né? O Brasil, do modo, vamos dizer assim, geral, tem violência, tem sexo explícito, tipo, a galera quer ver. Principalmente o brasileiro que gosta de um barraco, né? Então, naquela época, o que eles não podiam ver, eles ficavam doidos. Tipo, tem um filme legal ali e tal, com tudo que a gente gosta, vamos dizer assim. Tem porradaria, tem tudo, tem morte. Vamos pra lá. E era assim que a galera ia, tipo, é mais no boca a boca mesmo. A Boca do Lixo não era só que exibia filmes também. Lá era, vamos dizer assim, uma feira. Lá tinha aluguel de equipamentos, lá tinha atores, lá tinha teatro. Tanto é o teatro que era uma forma de protesto ali também. Então sempre caminhou junto o cinema marginal com o teatro. Ah, então quer dizer que a Boca do Lixo não era só uma exibição do filme, era todo um tema. Isso, a Boca do Lixo foi um local ali muito importante naquela época, porque as pessoas elas precisavam se expressar. E ainda mais em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que sempre foi um lugar de muito acesso. E aí a Boca do Lixo ajudou esses diretores a conseguir exibir esses filmes que eles tanto queriam, em forma de protesto, o que seja. E é muito interessante, né? Porque a Boca do Lixo, como você falou, que hoje é a região da Cracolândia, ela fica perto ali da Estação da Luz, então era um ponto muito privilegiado de São Paulo, né? Que chegavam muitas pessoas, iam muitas pessoas, então tinha uma circulação muito grande por lá, Era um ponto muito privilegiado, e ali a galera, a exibição dos filmes era mais escondido ali. Então, a nossa pesquisa, conseguimos ver que tinham policiais que iam à Boca do Lixo, mas não para bater na galera. Eles iam para assistir o filme, porque eles também tinham interesse em produções como era. E porque em cinema não tinha. Então, até policiais, eles iam até a Boca do Lixo para ver esses filmes, mas pacificamente. E naquela época, não sei se o seu trabalho aborda um pouco disso, quais eram os maiores temas assim ao qual eles faziam esse protesto na época do regime militar? Eles protestavam, os filmes que você estudou, eles protestavam mais sobre o quê? Então, naquela época eles protestavam mais contra a censura. O protesto contra a censura era maioria. Tanto é que tem alguns filmes do Júlio Bressani, por exemplo, tem um filme que chama O Anjo, ele tinha um protesto contra a violência, um filme que tinha violência, e era um protesto contra a violência. É isso. E como que a população, né, na época, reagia a esse tipo de filme? Ele foi um veículo importante para o protesto das pessoas? As pessoas, quando elas iam, foi o que você falou, é um filme que tem violência, mas para protestar a violência. As pessoas conseguiam entender isso e conseguiam absorver e acordar assim para uma forma de protesto, ou era só um cinema? Então, era muito pouco, né? A galera que era mais do movimento ali do cinema conseguia entender o protesto. Só que as pessoas, elas queriam fazer igual. Então não foi uma forma exatamente assim de protesto, tipo, vamos nos unir, porque não é assim que pode acontecer as coisas. Não é bem assim. Mas tinha muitas pessoas, não, que elas queriam fazer aquilo. Elas queriam lá para dar porrada. Alguns filmes, sim, alguns filmes, eles incentivavam a violência mesmo.
E naquela época, a galera, elas precisavam de uma chance para conseguir tomar alguma atitude. E eles assistiam um filme e aconteciam tudo aquilo. Então, Porradaria. Então nem sempre o cinema marginal ele era um protesto, ele era às vezes um incentivador Sim. também, assim, de uma maneira ruim. Tanto é que alguns diretores das antigas falam, né, que o cinema marginal é feito daquele jeito, é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Algumas vezes eram assim. Só que muitos não, muitos já iam nessa intenção do protesto. Não era tão assim uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E no caso a Margem, por exemplo, a Margem do Oswaldo, na nossa pesquisa, ele foi nesse esquema, de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E isso generalizou pro sistema marginal, porque a galera, elas só tinham noção de cineasta europeu. Elas não seguiam muito a linha americana que nem os nossos cineastas seguiam. Por exemplo, Hitchcock e tal. Sim. Bom, acho que a gente tem alguns vídeos, né, aí que é um exemplo do cinema marginal. A gente vai colocar para vocês conseguirem entender aí de casa mais ou menos como que era esse movimento. Chama agora! Satanás! Vou acabar com ele, Rosa. Vou acabar com ele. Ioná Magalhães é Rosa. Geraldo Del Rey é Manuel. Se entrega, Corisco! Otton Bastos é Corisco, o Diabo Louro. Maurício do Vale é Antônio das Mortes. Sônia dos Humildes é Dadá. Lídio Silva é o Deus Negro. Nunca se fez no Brasil um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Acho que deu aí para ter uma noção mais ou menos do que é o cinema marginal. Bom, o Contraplano vai dar uma rápida pausa, a gente volta no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a produção do Matheus e um pouquinho mais sobre o cinema marginal. Fica aí com a gente.